Eu só queria deixar um aviso que o vídeo que vocês vão ver é um episódio retirado do meu podcast, o Sem Dormir, onde eu conto várias histórias do Reddit, puxando mais pra esse lado suspense, assustador, casos reais também e qualquer coisa dentro desse tema. O podcast ficou parado por mais de 8 meses, mas agora em outubro ele tá voltando e vai ter episódio novo toda terça às 4 da tarde. Então caso curtam esse vídeo, também dê uma passadinha lá no podcast, vale muito a pena. Não vão ser todos os episódios que vão vir pra esse canal, mas ao longo do tempo eu vou transformando um ou outro episódio lá aqui em formato de vídeo. Mas é isso, eu sou o Rentune e espero que curtam as histórias a seguir. Esses dias eu lembrei que teve uma época onde eu tava bem interessado em pesquisar sobre cultos ou seitas, como quiserem chamar. Fiz até um vídeo super completo no meu canal sobre o culto de Synanon. Levou quase 4 meses pra eu finalizar o vídeo, e aí atualmente eu pensei por que não pesquisar sobre relatos de ex-membros de cultos que existem por aí. Procurando sobre, encontrei um post, mais uma vez no subreddit Ask Reddit, questionando: você já esteve envolvido em um culto? Qual foi a sua experiência? E com essa pergunta tem relatos interessantes o suficiente para 2, 3 ou até mais partes desse mesmo tema. Me falem, caso curtam, quem sabe trago mais. Nesse episódio, o foco vai ser em 2 histórias diferentes. A primeira delas é de uma usuária chamada Eastern Shield Maiden e começa assim. Estudantes de intercâmbio às vezes têm péssimas experiências. Eu fui uma dessas estudantes vindo da Malásia e fui colocada no Missouri, um estado dos Estados Unidos, em 2006. A família que ficou para cuidar de mim eram de 4 pessoas: pai, mãe, filho e filha, e moravam em algum lugar perto de Webster Groves, um subúrbio de lá. Pareciam simpáticos, calorosos e acolhedores, mas era tudo fachada, pois estavam tentando ganhar a minha confiança. Vindo de um país onde seus vizinhos praticam milhões de religiões diferentes, você pode acabar 1. Ficando dessensibilizado ou 2. Muito atento. Eu me encaixava na segunda categoria. A primeira semana foi tranquila, mas, às vezes, eu acordava um pouco mais cedo e encontrava a minha família do intercâmbio reunidos na cozinha em círculo, ao redor da mesa, murmurando e sussurrando. Eles paravam assim que eu entrava. Era muito desconcertante, mas eu ignorei, achando que fosse uma peculiaridade norte-americana. Na segunda e terceira semanas, a situação piorou. O filho nunca encostou em mim porque eu nasci do pecado, eram palavras dele. E a filha tinha medo de mim, porque eu falei com o pai da família enquanto o olhava nos olhos. Comecei a pressioná-la por respostas, porque pequenas coisas que eu fazia, que eram normais por sinal, como ler antes de dormir, falar diretamente com os pais, comer um sanduíche, provocavam pequenos suspiros e hiperventilação. Ela me disse que eu tinha resíduos do maligno e que eu tava indo pro inferno. Ela falou sobre uma purificação e sobre uma lavagem diária com orações. Eu os vi cantando os mesmos hinos repetidamente, recitando os mesmos versículos em tons diferentes, e isso realmente me assustou. Eu não era ingênuo, percebi que estava em um culto quando me levaram para a igreja. Fui colocada na frente e o pastor estava conduzindo o serviço especificamente para mim. Percebi isso quando olhei ao redor e vi que todos estavam me olhando. Me senti em um filme de terror. Olhares fixos e silenciosos. Homens e mulheres separados. Pessoas com fitas de cores diferentes nos pulsos. E as crianças pareciam assombradas ou simplesmente aterrorizadas. Ninguém falava comigo ou sequer se aproximava. Os homens não olhavam nos meus olhos e as mulheres cochichavam e me evitavam. Fui nessa igreja 2 vezes. A escola estava em recesso, então eu tinha que ficar com eles. Muitas coisas estranhas aconteceram, mas nada foi tão ruim quanto acordar no meio da noite e encontrar a mãe sentada ao lado da minha cama, recitando versículos da Bíblia no escuro. Assim que eu acordava, ela parava e saía silenciosamente. Depois disso, a família começou a me tratar mal. Eu era punida por estar fora da linha. Ficava sem jantar, trancada até de manhã, sem bebidas, doces, tinha que me cobrir com roupas de manga longas, calças ou saias compridas, etc. Eu acho que só aguentei isso tudo porque estava curiosa. Provavelmente pensaram que, por eu ser do sudeste asiático, eu era ingênua e crédula. Tentaram me doutrinar, dizendo quão pecadora e perdida eu era. Como o mundo ia acabar e eu seria arrastada pro inferno se não aceitasse os ensinamentos deles. Fiquei lá por 1 mês, até que nossa coordenadora do intercâmbio veio nos visitar. Contei tudo pra ela, fora de casa, é claro, e saí de lá com ela imediatamente. Voltamos cerca de 1 hora depois, com um grupo de pessoas da organização de intercâmbio, e eu encontrei a minha família queimando as coisas da pecadora descrente, que era eu. Felizmente, meu passaporte e outros documentos importantes ficaram intactos. Nunca descobri
que tipo de culto eles eram. Depois que a usuária termina a história, nas replies ela recebe algumas perguntas bem pertinentes que nos dá mais informações do desenrolar das coisas. Uma dessas perguntas era: o que a família falou para justificar as ações deles para a agência de intercâmbio? E a resposta foi: nossa organização de intercâmbio é muito respeitável, e eles agiram de forma decepcionada ao fato de essa família ter conseguido passar pelo filtro e pelas entrevistas. Como eu disse, de fora, eles pareciam extremamente normais. Uma família feliz, uma casa agradável, boas personalidades, mas tudo mudava assim que você estava lá dentro. Houve uma investigação, mas nada pôde ser provado, porque eles mencionaram os direitos garantidos pelas emendas constitucionais, e eu não estava em perigo de perder a vida. No entanto, eles ficaram sob a vigilância do departamento da polícia local. Acho que era um culto relativamente novo, porque nas 2 vezes em que fui à igreja, havia apenas cerca de 30 a 40 pessoas lá. Na mesma linha de conversa, perguntaram se os itens que a família queimou dela não poderiam ter sido usadas como algum tipo de evidência para processar eles, e se ela foi reembolsada pelas coisas queimadas. A resposta foi que eles me perguntaram se eu queria prestar queixa, mas eu disse que não. Não foi porque eu tava com medo, mas porque eu realmente só queria seguir em frente com minha vida. E o processo envolvido, sendo uma estudante de intercâmbio e tudo mais, seria muito cansativo. Não era uma situação de risco de vida, e eu aprendi muito, embora de uma forma bem incomum. Minha nova família anfitriã comprou coisas novas pra mim, que teriam me custado uma fortuna, considerando a taxa de câmbio e tudo mais. Para finalizar o relato, o pós e efeitos que essa experiência teve na vida dela, ela faz um resumo de tudo. O motivo de eu não ter procurado minha coordenadora antes foi por pura curiosidade, e eu queria saber como tudo ia se desenrolar. Além disso, eu não queria desistir tão cedo e admitir derrota. Duvido que teria essa experiência em qualquer outro lugar. Eu tinha um plano de emergência, de certa forma. Nunca tirei minhas coisas da mala e aprendi os diferentes caminhos para sair de casa. Quando a mãe perturbada recitou versículos da Bíblia enquanto eu dormia, bem, aquilo me assustou pra caralho, mas eu acordei calmamente e quase chorei, mas tranquei a porta depois que ela saiu. Essa curiosidade provavelmente explica minha decisão de me especializar em antropologia. Fiquei com outra família incrível por 3 meses antes de ser transferida para Nova York. Missouri é um lugar ótimo, e foi apenas meu azar de ter encontrado um culto fanático como introdução à cultura norte-americana. Espero que isso responda tudo. Uma coisa que eu fico imaginando é a gigantesca lavagem cerebral em pessoas aceitarem algo do tipo acontecendo com elas. Isso que, ao menos nesse relato, são coisas super leves. São pessoas apenas obcecadas com os costumes do culto deles. O problema é que pesquisando por outros cultos, parece que cada vez os líderes testam os limites daqueles que os seguem. Por isso vemos tantas coisas absurdas envolvendo esses grupos. As pessoas aceitam, pensam que a salvação de algo talvez algum dia até tenha sido para uma pessoa que acabou de entrar, mas ela não percebeu no meio do caminho a bizarrice que o envolto dela se tornou, resultando em dezenas, centenas, milhares de pessoas completamente fiéis nas palavras de uma pessoa, independente do que seja dito, independente do que seja feito. A idolatria é infinita. Fico realmente feliz que a usuária que fez esse relato tenha saído disso em segurança. Alguns cultos até perseguem aqueles que tentam ir embora. Ela até fala em outro momento que não ficou traumatizada com o que aconteceu com ela, mas definitivamente foi uma experiência que ela não vai esquecer. O segundo relato é de uma pessoa que criou uma conta no Reddit só pra contar isso, já que não gostaria que ninguém a encontrasse ou soubesse quem ela era. O nome que ela colocou de usuário foi Super Cult Woman. A história começa assim. Eu nasci e cresci em um culto e me considerei membro deles até sair da casa dos meus pais, aos 18 anos. O grupo com o qual eu estava associado não é muito conhecido, mas os efeitos nos membros são trágicos e inegáveis. Fomos literalmente doutrinados. Tínhamos serviços semanais com um programa fixo. 3 hinos, oração, mini-sermão, hino, anúncios, mensagem principal, hino, oração. Nunca vi alterações nesse formato. Além disso, as mensagens que ouvíamos frequentemente eram sermões gravados em vídeo de talvez 5 pessoas principais da sede. Os temas eram extremamente limitados. Profecias, o fim está próximo, autoaperfeiçoamento, vocês são péssimos e devem odiar a si mesmos, separação,
não falem com pessoas mundanas, elas vão corrompê-los. Havia muitas maneiras pelas quais éramos indiretamente incentivados a nos prejudicar. Muitos desprezavam a medicina moderna, acreditando que usá-la era uma forma de virar as costas para Deus, demonstrando que Ele não seria necessário. Conheci pessoalmente pessoas que morreram por sua fé, esperando que Deus as curasse. Por outro lado, sempre que algum dos líderes principais adoecia, eles eram imediatamente levados para receber cuidados médicos. Eles controlavam nossa dieta. Basicamente, seguíamos leis kosher, embora negassem qualquer influência ou associação com os judeus. Havia dias anuais de jejum e, sempre que a liderança criava um drama suficiente entre os membros, declaravam um jejum coletivo da igreja, para que todos pudéssemos nos aproximar de Deus e resolver nossos problemas. Jejuávamos quando líderes estavam doentes. Jejuávamos quando alguém morria. Tinha jejuns pessoais por motivos triviais ou quando nos sentíamos especialmente culpados e distantes de Deus. Os pais eram incentivados a envolver os filhos o mais cedo possível. Meus pais dizem que comecei a fazer esses jejuns anuais aos 3 anos de idade. Lembro-me de um ano em que meu irmão tinha 2 ou 3 anos, que em certo momento do dia, ele simplesmente começou a chorar, porque estava com muita sede. Ah, sim, esqueci de falar que abstínhamos de comida e bebida também. Ficávamos obscenamente desidratados toda vez. Olhando para trás, não consigo entender como um pai pode agir assim. Eles eram extremamente negativos em relação ao sexo, é indescritível. Gastávamos tanta energia pensando freneticamente, eu não posso pensar nisso, que era tudo que a gente pensava. Era algo maligno, sujo, errado e machucaria se não estivéssemos casados. Eu literalmente desenvolvi tanto medo a ponto de, quando eu finalmente tive relações como adulta e solteira, desenvolvi vaginismo, uma condição de dor sexual. A causa geralmente é psicológica. No meu caso, o medo de dor era justamente o que fazia doer, o que alimentava ainda mais o meu medo. Um dia, houve uma mensagem enviada para nós em que um dos líderes abordou o tema. Somos um culto? E fez uma checklist para nós. Sua conclusão foi que éramos um culto, mas que isso era algo bom. Devíamos nos sentir satisfeitos. Não podia casar fora da igreja. Alguns ministros não batizavam se achassem que a única motivação era casar. Havia casos desenfreados de abuso sexual por parte da liderança, mas sempre tínhamos muito medo de denunciar. Sempre nos ensinaram que, de alguma forma, era nossa culpa. Os papéis tradicionais de gênero eram impostos. As mulheres ficavam em casa, tinham filhos, cozinhavam e limpavam. Os homens deviam trabalhar e sustentar a casa. Ter filhos, e muitos, era fortemente incentivado. Crescei e multiplicai-vos, e todo esse papo. A adoção era mal vista, mesmo para aqueles que não podiam ter seus próprios filhos. Muitas famílias viviam na pobreza, porque havia crianças demais para cuidar. Deus nos livre se alguma delas tivesse uma condição médica que exigisse tratamento constante. Éramos roubados regularmente. Eles chamavam isso de dízimo. Não só dávamos 10% de toda a nossa renda, como também devíamos separar um segundo 10% para ser usado em espécie de convenção religiosa de 7 dias todo ano. E, a cada 3 anos, dávamos mais 10% para a igreja. Imagine perder 20% de sua renda todo ano e 30% a cada 3º ano. Imagine ser dito que você é pobre porque está literalmente roubando de Deus ao não pagar seus dízimos com diligência. Eu poderia continuar esse relato para sempre. Ainda tem muita coisa que eu podia falar. Assim como no outro relato, essa mulher também respondeu algumas coisas que estavam perguntando para ela nas replies. Uma dessas perguntas foi: como isso funcionava geograficamente? Ou em alguma vila isolada no interior? Vocês simplesmente anexavam um bairro inteiro? Ou eram mais assimilados, como pessoas que vão à igreja regularmente? Só que, no caso de vocês, iam para um culto. E a resposta dela foi que eles, na verdade, têm locais espalhados pelo mundo todo. No entanto, a maioria dos membros está distribuída pelos Estados Unidos. Eles têm um prédio principal como sede e alugam salões em cidades aleatórias pelo mapa. É bem comum ouvir sobre membros viajando 3 ou mais horas para os serviços religiosos toda semana, especialmente nas áreas mais rurais. Não havia nenhum esforço para que os membros morassem perto um
dos outros. Aí a pessoa mencionou um nome de um culto, de um tal de David Jang, mas ela disse que não era desse cara, mas era meio que um culto baseado em outro culto do Herbert Armstrong, a World Wide Church of God. No caso dela, era a Living Church of God. Com ela falando em qual foi a organização que ela conviveu e sofreu com, outras pessoas comentaram que sofreram a mesma coisa nesse mesmo culto. E continuando na mesma linha de pensamento que eu disse no final do outro relato, ela também fala sobre o porquê as pessoas aceitam viver em situações assim. E isso porque, assim como ela disse, o que ela contou não foi tudo. Muitos deles acham que estão felizes porque não tem nada com o que comparar. A maioria das pessoas que entra por vontade própria vem porque já estava enfrentando dificuldades na vida, e o resto de nós nasceu dentro do grupo. Com certeza há muitas amizades feitas lá dentro, mas agora que tenho amigos fora do culto, consigo ver que os relacionamentos formados dentro deles são muito superficiais. Sempre tínhamos medo de revelar demais sobre nós mesmos uns aos outros. É basicamente uma grande jornada de culpa. Todos os seus problemas são culpa sua. Podemos ajudá-lo a resolver esses problemas ao aproximá-lo de Deus. Você não está melhorando? Você deve estar fazendo algo errado. É por isso que está enfrentando tantas dificuldades. Ninguém diz disso diretamente, mas você é treinado para pensar dessa forma. Acho que isso já diz muito sobre a lavagem cerebral que as pessoas sofrem. No podcast de hoje, eu propositalmente peguei alguns relatos mais leves, mas outros que existem tanto nesse post, perguntando de experiências das pessoas em cultos, quanto a internet afora, é algo desconcertante e tão fora da minha realidade, que chega a ser algo difícil de conceber, envolvendo até suicídio em massa. Tomem cuidado por aí. Não caiam em armadilhas emocionais. Pode não parecer, mas é extremamente fácil acabar se deixando levar e não perceber o que está acontecendo à sua volta. Nem precisa ser um culto. Pode ser alguém próximo de você. Ninguém é imune à manipulação. Espero que tenha uma boa noite de sono. Até a próxima. Tchau. E mais uma vez, para avisar, passem no podcast Sem Dormir. Ele tá tanto no Spotify, no YouTube Music e em diversas plataformas. Vale muito a pena.